Se o Carlo Ancelotti quiser ser campeão do mundo com o Brasil em 2026, ele precisa fazer uma coisa que muitos treinadores têm medo de fazer. E a gente não vai falar aqui sobre esquema, a gente não vai falar sobre chamar um cara novo, até porque não tem como, não é também copiar a fórmula europeia que ele fez lá atrás. É muito mais simples e a gente vai responder nesse vídeo aqui. Fala galera ligada aqui no Papo de Camisa, tudo bem com vocês? Papo de Camisa de volta para mais uma temporada de vídeos. Copa do Mundo tá rolando e a gente, claro, não podia ficar de fora. E o que é que o Ancelotti precisa fazer? Não morrer abraçado com jogadores que não estão rendendo. E o morrer abraçado que eu digo, não repetir jogadores que jogaram mal. A história das Copas do Mundo mostra uma coisa curiosa, que vários campeões começaram mal, mas tiveram coragem para mudar. Mas também tudo bem. Quando um treinador assume uma seleção, a gente parte do princípio que é normal que ele tenha confiança em determinados jogadores. A gente criticou muito a convocação do Danilo, a gente criticou também a convocação do Alexandro, mas o Ancelotti parece ter confiança nesses dois jogadores. Mas o problema é quando a confiança começa a virar teimosia. Porque a Copa do Mundo não te dá margem, não te dá tempo pra insistência. Você tem 8 jogos pra ser campeão. 8. E se alguém não tá funcionando, a gente precisa trocar rapidamente. Por quê? O próximo jogo já é uma final. O Brasil precisa ganhar bem do Haiti para pensar em se classificar em primeiro. E aí, eu tenho um jogador-chave que eu acho que é o jogador que o Ancelotti mais vai insistir. Tem muita gente falando do Endrick, tem muita gente falando do Igor Thiago, tem muita gente falando do Rafinha, mas eu acho que todos esses jogadores não terão uma insistência grande do Ancelotti como o senhor Casemiro. O Casemiro é um homem de extrema confiança do Ancelotti. Tanto que quando ele começou a andar, o Ancelotti já convocou, falou, vem, ó, Casemiro, vem. E o Casemiro, nos últimos jogos, nos últimos amistosos da seleção, ele não jogou bem. Na estreia contra Marrocos, pra mim, ele foi o pior em campo. O Igor Thiago não esperava muito também, não. Mas eu tenho medo que a insistência do Ancelotti no Casemiro possa levar a uma eliminação precoce do Brasil na Copa. A gente viu que quando o Casemiro sai e entra o Fabinho, o time melhora. Não que o Fabinho seja um exemplar jogador, meu Deus, mas ele fez o café com açúcar e resolveu. Ficou ótimo. O time melhorou defensivamente no meio, ele roubou bolas, ele fez faltas, impôs respeito. O Casemiro, eu acho que ele entrou passivo. Ele não conseguia aparecer no jogo. E eu acho que essa teimosia pode levar a gente a um desempenho pífio nessa Copa de 2026. Vamos voltar a 2022. Argentina campeã da Copa de 2022. Você lembra como começa? Todo mundo lembra, né? Que começa tomando uma vara da Arábia Saudita. Mas a Argentina estava invicta há 30 jogos, Messi voando. E aí o mundo inteiro começou a duvidar daquela seleção. Só que aí o Scaloni percebeu que alguns jogadores não estavam entregando. E quando ele percebe isso, ele já muda. E no segundo jogo, o Romero perde espaço. O Papo Gomes, que era um jogador que estava voando naquela época, chegou, perdeu espaço. Martínez entra, Enzo Fernandes entra, McAllister vira o que ele virou. Jogador bem mediano, tá? Mas na seleção joga pra caramba. E o Álvares entra no lugar do Lautaro. A parada é que aquela seleção foi crescendo ao longo da competição. O time que jogou a final era muito distante daquele que estreou. A Copa do Mundo, ela é fulminante. Ela precisa ser levada a sério do jeito que ela é. Mas não é só a Argentina, não. O Filipão em 2002 mudou da estreia para a final. O Brasil de 94 também mudou. A Alemanha de 2014 também mudou. A França de 2018 também mudou. Campeões mudam o time. A Copa não é um campeonato para premiar currículo. Ela é para premiar momento. É momento. Se você coloca o cara e o cara desempenha melhor do que aquele que joga muito mais, ele precisa ser titular. Olha o Fabinho, cara. O Fabinho tá jogando na Arábia. Tem, 2 temporadas? O Casemiro tava no Manchester United. O Fabinho entrou e amassou. O Ibañez, que foi substituído pelo jogador que estava sendo ridicularizado pela convocação. E o Danilo, lateral, jogou pra caralho. Ele entrou e o Brasil jogou. O Brasil melhorou. Porque com o Ibañez estava errando tudo. E a pior coisa que pode acontecer pro Ancelotti agora é criar titulares intocáveis. Ele não precisa disso. A Copa do Mundo, a fase de grupo existe pra você mudar o time. Eu acho que ele já tem que mudar pro jogo do Haiti. Apesar do jogo do Haiti não ser uma grande desafio, né? Penso eu, imagino que não seja. A vitória do Brasil é, sei lá, 90-10.
ele precisa fazer isso, ele precisa mudar já para esse jogo. Foi exatamente o que o Scaloni fez. Foi o que a gente fez em 94, foi o que a gente fez em 2002. Então precisa ser feito. E aí, a gente também precisa parar de achar que alguém vai resolver o problema do tudo. O Brasil, contra o Marrocos, jogou mal pra caramba defensivamente. O gol do Marrocos é uma piada, gente. O gol do Marrocos é uma piada. O buraco que fica no meio é uma piada. Lá ele... E tem muita gente pedindo o Endrick. Ah, a gente não ganhou porque o Endrick não entrou. Gente, eu concordo que o Endrick deveria ter jogado. Concordo. Mas e aí? A gente continuaria tomando esse gol. O Endrick entrar, o Endrick ficar de fora, não melhora a nossa questão defensiva. Não melhora o nosso meio de campo. A gente precisa de mudanças nessa posição. Porque foi o que foi mostrado nos últimos amistosos contra a Croácia aí, que a gente jogou, que o meio tava meio perdido. A gente precisa reforçar esse meio de campo. E aí, se o Endrick entrar, melhora pro Endrick. Melhora pro Ryan, melhora até pro Rafinha, que jogou mal também. E porque, além disso, toda a Copa tem um herói improvável. Às vezes aquele que a gente quer que seja herói, não vai ser herói. Às vezes aquele que a gente acha que não vai jogar, se torna um herói improvável. Tipo o Kleberson lá em 2002. Será que o Ederson pode ser esse cara? Entrado pelo meio ali? A gente não sabe. Será que o Danilo pode ser esse cara? Que foi ridicularizado, teve a convocação ridicularizada e desempenhou um futebol melhor do que o Ibanez? A gente não sabe. Mas o fato é, time campeão precisa se arriscar. Arriscar os jogadores que tem. Não morrer abraçado com aqueles que começaram a partida e desempenharam mal futebol. Mas eu quero saber de você. Qual jogador você acha que o Ancelotti precisa sacar do time titular, levando em consideração que esse seja o time titular da cabeça do Ancelotti? Qual dos que jogaram contra o Marrocos precisam sair do time urgente? Comenta aqui embaixo pra gente bater um papo, tá bom? Forte abraço pra você. Se inscreve aqui no Papo de Camisa. A gente tá voltando com os vídeos. A gente tá fazendo react, parceria com Patas Café lá na Tijuca. Nosso amigo Pedro Angels. Então a gente também fez um pré-jogo aí do Brasil-Marrocos, se você quiser acompanhar. E a gente vai continuar trazendo conteúdo pra vocês. Forte abraço. E valeu!